O ideal seria que toda a gravidez fosse aceita sem problemas. Entretanto, não é sempre assim, seja qual for o motivo que define não ser o momento ideal. Sem contar situações verdadeiramente trágicas, como quando consequência do estupro. Porém, a gestação, planejada ou não, é acontecimento que envolve integralmente o ser da mulher, e não apenas seu útero. A partir do primeiro momento, ainda faltando 14 dias para a primeira falha menstrual, o embrião já envia sinais ao organismo materno, que responde voltando-se inteiramente à proteção da nova vida. A visão integral da pessoa humana da bioética personalista indica que o maior equilíbrio do ser é alcançado quando suas dimensões constitutivas, física, psicológica e espiritual, se mantêm unificadas. Ao rejeitar a gravidez a ponto de provocar aborto, a mãe agride profundamente a si mesma, pois inconscientemente o seu ser já está empenhado nessa tarefa, provocando uma ruptura em si mesmo. Por outro lado, a realização pessoal resulta de atitudes que transcendem dificuldades, realizando valores a partir de um apelo experimentado por cada um. E a mãe sente esse apelo interior para acolher o seu filho, que é totalmente dependente dela, que habita no seu ventre. Sabe que é outro, diferente dela, que ali está e dela depende. É o apelo ao amor, acolher o fruto de suas entranhas, simplesmente porque ele aí está, não porque é fruto dos seus planos. Nesta gratuidade encontra o amor autêntico. Existe o direito de se dispor à maternidade ou à paternidade. Porém, não existe o direito sobre o filho, nem de tê-lo para si, nem de eliminá-lo. Toda maternidade exige sempre uma opção íntima de acolhimento no sentido mais profundo. Só assim se concretiza a verdadeira opção pela maternidade. Este é o exercício livre da vontade. E liberdade não quer dizer fazer sempre o que se quer ou ser livre de tudo o que nos desagrada, mas ser livre para uma atitude de amor perante qualquer condição desafiadora. Provocar o aborto é profundamente desumano, agressão irremediável contra o filho e contra si mesma. Porém, aceitar passivamente uma gestação como um destino inevitável também é pouco. A gestação indesejada se apresenta para a mãe como algo imutável. Mesmo que aborte, a gravidez não deixará de ter existido. E tudo dependerá da atitude que irá assumir, realizando valores para além de si mesma. E o aborto nunca é um valor. Mesmo pessoas favoráveis à sua liberação afirmam não serem a favor do aborto. Justificam-se exatamente por ser um contravalor. E contravalores só aparentemente resolvem problemas, mas não trazem a felicidade. A felicidade resulta de pontes construídas de uma existência a outra. O filho é o grande apelo para construir uma ponte interpessoal de intimidade única. O que de início parece ser uma tragédia, torna-se trampolim para algo autêntico e exclusivamente humano, a doação pessoal. No pequeno embrião ou no feto de 2 meses, é possível vislumbrar alguém, não somente alguma coisa. Avaliemos essa questão verificando quantos entre nós fomos planejados e estamos agora tendo, a cada dia,
a opção de fazer a nossa parte para construir um mundo mais humano. Para aceitar um filho não planejado, existem razões físicas, psicológicas e mesmo sociais. Porém, a realidade espiritual religiosa eleva ainda mais esta opção e a transforma em missão. O sentido sobrenatural não se pode explicar, somente se pode captar pela fé. A criança é carne da carne de seus pais, mas não espírito do seu espírito, pois o espírito não procede dos cromossomos. No sentido espiritual, os pais são testemunhas, não autores daquela vida. Através deles se faz a ação criadora de Deus, que se realiza como um milagre que supõe a natureza e a adesão dos pais. O pai, em primeiro lugar, e todos próximos à gestante, devem participar para tornar esta vivência um hino que eleva o amor humano do nível só do corpo para o nível do dom recíproco do espírito. O amor que vem diretamente do coração de nosso Deus uno e trino e se derrama sobre cada criança que vem ao mundo. Nesta aula, vimos que a maternidade nem sempre é algo planejado. Mas entendendo que o feto é um novo ser humano, a mãe se abre para acolhê-lo, superando as dificuldades e vendo nele a ação criadora de Deus. Assista a nossa próxima aula, O Início da Vida. Argumentos favoráveis à legalização do aborto afirmam não se saber o início da vida. Realmente, não sabemos quando surgiu o primeiro ser vivo na Terra. A pergunta é outra. Sabemos quando começa a vida de um novo ser humano? Escolas de bioética diferentes da personalista afirmam que cada filho é apenas a continuidade de uma corrente sem início que vai de um germe da vida para outro através dos pais. Vejamos a reprodução em seres de uma só célula, como a ameba. A célula-mãe deixa de existir e não deixa atrás de si nenhum cadáver ou resto. Ela se divide em duas células filhas, geneticamente idênticas a si. Pode-se questionar se, neste caso, a célula filha é a mãe dividida em dois, pois não recebeu apenas uma parte, recebeu a própria mãe que nela se continua. Mas a situação é diversa na reprodução sexuada, onde os genitores permanecem vivos e surge um filho biologicamente diferente. Um começo é necessário para esse indivíduo, para que emerja com individualidade própria, ainda mais ao se tratar do ser humano, expressão máxima de individualidade, manifesta magnificamente pelas qualidades espirituais. Cada criança é diferente de seus pais. Novidade biológica, psicológica, social e espiritual. Indivíduo completo, embora gerado através de seus gametas. Gametas, o óvulo e o espermatozoide,
células especializadas que somente unidas geram uma criança. Atingiram o máximo da sua diferenciação e, se não se encontrarem, desaparecerão. Absolutamente não possuem a mesma dignidade do embrião em seu estágio inicial. Um embrião não é apenas soma desses elementos. Ele acontece justamente pela manifestação de qualidades emergentes que os gametas isoladamente não possuem. Com propriedades totalmente diferentes, seu caminho de desenvolvimento está nele mesmo, absolutamente novo. Apresenta uma história única e nova a ser introduzida na humanidade e a partir dele mesmo. Portanto, a fecundação, encontro dos gametas, meio pelo qual emerge nova vida individualizada, é confirmada pela bioética personalista apoiada pela biologia. A partir do primeiro contato do óvulo com o espermatozoide até a primeira divisão celular, os processos ocorrem de maneira contínua e harmoniosa por aproximadamente 30 horas. Por serem processos contínuos, não é possível identificar exatamente o momento em que cada um deles começa. Porém, temos certeza de que a partir da penetração do espermatozoide no óvulo, termina a independência dos gametas e se inicia um indivíduo que não existia antes, dotado de programa e de metabolismos próprios, diferente do pai e da mãe. A fecundação é o começo, sem o qual não há uma criança. Aceitar que com a fecundação um novo ser humano veio à existência não é mais uma questão de gosto ou de opinião. A natureza humana do ser humano, desde a concepção até a velhice, não é uma hipótese metafísica, é sim uma evidência científica, declarou em 1970 Dr. Edwards, responsável pelo primeiro bebê de proveta. O novo ser comanda o seu ambiente e seu destino com tenacidade. Implanta-se na parede do útero, sendo capaz de interromper a menstruação da mãe. O embrião que cresce e passa a se chamar feto é o mesmo que recebemos nos braços como bebê após o nascimento. Todos os textos de embriologia humana identificam o início da vida com a fecundação, cuja existência acontece em um fluxo contínuo de eventos que só para com a morte. Aliás, é justamente porque o embrião é um ser humano desde seu início que, no caso de gestação indesejada, se quer eliminá-lo. Sabe-se que aquele que ali está, logo será um bebê recém-nascido. Se não o fosse, não se buscaria o aborto. Na concepção está a matéria, sobre a qual a mão de Deus age, imprimindo a sua mensagem, convidando para que cante a sua canção, na expressão particular da sua imagem e semelhança. Mensagem sempre pessoal e intransferível. Canção que só pode ser cantada e interpretada existencialmente por cada destinatário. Ninguém tem o direito de silenciar o segredo que Deus quer e pode revelar através de cada pessoa humana. Eliminar uma vida é silenciar a própria voz divina. Nesta aula, vimos que um novo ser humano tem início na fecundação, que é o encontro do óvulo e do espermatozoide, e que cada criança é diferente de seus pais e única para Deus.
cada ciclo menstrual ocorrem intensas transformações habitualmente despercebidas. O óvulo é liberado pelo ovário quando faltam aproximadamente 14 dias para a menstruação. Havendo fecundação, ela acontece dentro das tubas de Falópio, conhecidas como trompas. A trompa realiza a verdadeira revolução para se aproximar dos ovários e recolher o minúsculo óvulo que mede 13 centésimos de milímetros e pode ser fecundado apenas por 12 a 24 horas depois que sai do ovário. O óvulo caminha numa quietude majestosa pela trompa, no ambiente formado por milhares de minúsculas pregas, lembrando miúda pedra preciosa acolhida em metros de tecido pregueado. Não resiste às leis da natureza. Aguarda o espermatozoide que o levará a perder sua individualidade para gerar nova pessoa. Na escuridão e no silêncio desse espaço de 1 milímetro acontece a vida no total mistério. Receberá nomes diferentes: zigoto, mórula, blástula e outros todos enquanto for embrião. Depois será chamado feto, recém-nascido, criança, adolescente, jovem, adulto ou velho. Mas como cresce o bebê durante a vida intrauterina? O que faz em seu esconderijo? Dorme? Sonha? Apresenta ondas cerebrais? Escuta? Sente gosto do líquido onde está? Nossa curiosidade pode ser satisfeita, pois cada vez sabemos mais sobre esta fase de tão íntima união com a mãe. Muitos já viram o exame de ultrassonografia obstétrica. O pai, a gestante e os irmãozinhos costumam contemplar encantados o exame, comprovando que o nenê é real, completo. Não é uma ideia sem rosto e sem forma. É alguém. Olha os dedinhos, abriu a mãozinha, sabe nadar, como pula. Que carinha linda! Vamos então rever as principais fases, lembrando que a fecundação ocorre quando faltam 2 semanas para a próxima menstruação. Primeiro dia, o óvulo é fertilizado e começa a nova vida. Quinto, sexto dia, o embrião chega ao útero e procura o local onde se aninhar. 17º ao 22º dia de vida, já são identificados batimentos cardíacos e estamos nos primeiros dias de atraso menstrual. 3ª semana, começam a se formar o sistema nervoso, a coluna vertebral, fígado, rins, e só acontece 1 semana de atraso. Na 5ª semana, pode-se já gravar um eletrocardiograma e surgem as gônadas, testículos ou ovários, e o bebê pesa apenas 1 grama e mede 1 centímetro. 6ª semana de vida, coração e cérebro completos, movimentos visíveis ao ultrassom. As unhas começam a se desenvolver e ele pesa apenas 1,5 grama, medindo apenas 1,5 centímetro. 7ª semana, atraso apenas de 3 semanas. Dá para gravar o eletroencefalograma. O bebê dá pequenos pontapés, pode nadar, esboço dos primeiros dentes, peso 3 gramas e mede 2 centímetros. 8ª semana, o organismo está completo, ossos e impressões digitais estão formados. Já ouve sons, pesa 5 gramas, mede 3 centímetros e passa a se chamar feto.
9ª e 10ª semana. Vira a cabeça, franze a testa, soluça, demonstra gostar do doce e não do amargo. 11ª semana. Segura os objetos e já declute líquido. 12ª semana. Demonstra sentir dor. Pode chupar os dedos e as cordas vocais já estão prontas. 17ª semana. Dorme e sonha. 20ª semana. Reconhece a voz da mãe e do pai e já tem 10% de possibilidade de sobreviver fora do útero. Idade gestacional, 4 meses e meio. É preciso esclarecer que essas semanas não coincidem com as semanas registradas pelo ultrassom. Este exame considera a idade gestacional desde a última menstruação, o que resulta em 2 a 3 semanas a mais. Portanto, na 8ª semana de vida, quando recebe o nome de feto, na contagem do médico, no resultado do ultrassom, tem 2 meses ou 10 semanas desde a última menstruação. Deus ama incondicionalmente cada um desde a geração. Não ama toda a humanidade como uma massa. Ama cada rosto desde sempre. Ele diz: eu te amo com um amor de eternidade. Antes de modelar-te no seio de tua mãe, antes de saíres do seu ventre, eu te conhecia, eu te consagrei. Cada pessoa, o mesmo ser humano que começou como uma pequena célula, pode dizer: meus ossos não te permaneceram ocultos quando eu fui feito no segredo, tecido em uma terra profunda. Eu não passava de um esboço e os teus olhos me viram. No teu livro, todos eles estavam descritos, aqueles dias que foram formados quando ainda nenhum deles existia. Nesta aula, vimos cada fase do desenvolvimento do bebê durante a gestação e como tudo segue uma ordem perfeita descrita pelo Criador. Convido você a assistir à nossa próxima aula. O embrião e o feto são vidas, mas são vidas humanas? Que o embrião é uma vida que começou com a fecundação, não temos dúvida. A pergunta que se segue é imediata: o embrião e o feto são humanos? Se a resposta for positiva, a pergunta seguinte é: têm os mesmos direitos dos adultos? O princípio do respeito a outro ser humano se opõe claramente à possibilidade de seu uso ou posse e traça os caminhos éticos diante da vida nascente. Estas perguntas espontâneas indicam a referência natural com a humanidade como um fim em si e o respeito devido igualmente a toda pessoa humana. Por isso, a questão central encontra resposta na solução do que é, ou melhor, quem é o embrião em desenvolvimento.
vimos que a biologia e a embriologia apresentam uma resposta científica quanto ao início de um novo ser vivo da espécie humana. Quando se fundem os núcleos do espermatozoide e do óvulo, acontece o milagre da vida. Os 46 cromossomos unidos não são apenas a soma dos cromossomos da mãe e do pai. Constituem o genoma. Surge um novo ser vivo, filho do casal doador dos gametas de origem. O feto depende da mãe para crescer, porém não se confunde com ela. Tem o seu próprio programa de desenvolvimento, seu próprio sistema imunológico de proteção, que inclusive age para que não seja expulso pelo organismo materno. As características físicas, como cor dos olhos, dos cabelos, tipo sanguíneo, já estão definidos. Ninguém, nem a mãe ou o pai, conseguirá mudar o seu ser original. A partir da primeira célula, todo biólogo reconhece um ser vivo da espécie humana, que não se confunde em absoluto com um vegetal ou um animal. A vida e a humanidade estão presentes continuamente em todas as suas fases de desenvolvimento. Não existe vida procedente de um óvulo de mulher ou de um espermatozoide de homem que não seja vida humana. Você é hoje o que era na fase de zigoto. Apenas cresceu e se desenvolveu, amadureceu. Nada lhe foi acrescentado e não se consegue identificar um ponto limite de definição entre vida humana e vida não humana. Se não há dúvidas sobre o início da vida, também não há dúvidas de que esta vida é humana. O recém-nascido humano parece nada trazer consigo e ser dependente em tudo. Na realidade, traz infinitamente mais do que qualquer animal aparentemente equipado para sobreviver desde o nascimento. Porém, o que deve desenvolver em sua existência é tão considerável que ao fim dos 9 meses de vida intrauterina, existem apenas os princípios daquilo que deverá desenvolver a partir da própria liberdade, consciência e vontade. Portanto, incompletude não coincide com imperfeição, mas expressa o que a pessoa humana sempre receberá: um apelo contínuo ao dever ser, ao crescimento. A personalidade, no sentido moral, designa a dignidade daquilo que tem um valor interior absoluto e que exige, portanto, um respeito absoluto. O zigoto representaria uma humanidade menos humana? É seguramente um ser em caminho para ser adulto, mas não um ser humano em potência. Ele já é um ser vivo humano. Traz uma identidade própria, que tem como característica dirigir a sua autoconstrução.